E... Deu branco. Vamos lá, peraí. Você chama a capela de casa? Sim. E aí contribuir? Pô, boa, Serginho. Para você que acompanha a gente no nosso canal, queria convidar você a estar participando com a gente aqui presencialmente. Nosso café da manhã rola aos domingos às 10 horas da manhã, todos os domingos, aqui na Rua Tupi 115, Cidade do Aço. Você vai ser muito bem-vindo, tem uma galera aqui para te receber. E para você que ainda não faz parte de um grupo de conexão, queria convidar você a estar participando também. Eles rolam durante a semana nas casas, vocês vão estar vendo aqui o número embaixo. Entre em contato e descubra qual conexão mais próximo da sua casa. A gente vai discutir assuntos que foram tratados no domingo de uma forma mais próxima, mais íntima, mais pessoal. Eu conto com vocês lá também. Se você chama a capela de casa, eu queria convidar você também a contribuir. Vai estar aparecendo aqui na tela o nosso Pix. Se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo a sua colaboração, a sua contribuição. E é isso. Se inscreve no canal, curte, compartilha com todo mundo que você puder. Fica agora com a mensagem. Bom dia pessoal, bom dia família. Muito bom estar aqui, tendo a oportunidade de falar num novo domingo de Páscoa. Foi um domingo de Páscoa, foi marcante para mim. Foi a primeira vez que eu falei, que eu preguei aqui na capela. Foi um dia muito especial para mim e tá podendo voltar aqui de novo e falar de novo sobre esse tema. Eu gosto muito dele, é muito bom, eu fico muito feliz em estar junto de vocês e poder conversar um pouco sobre isso. Esse mês a gente está entrando na série que tem o tema Criador e a Criação. A gente vai falar um pouco sobre essa série e vão ser 4 domingos. Cada domingo tem um tema tem um subtema dentro do tema central. Esse domingo agora a gente vai falar sobre a interação de Jesus com a Terra. O que seria a Terra? Toda a criação em si, o planeta Terra, o universo e a humanidade. Esse vai ser o tema de hoje. Do domingo que vem vai ser a interação de Jesus com os discípulos. O outro domingo, interação de Jesus com a religião. E no último, interação de Jesus com os pecadores. Então essa vai ser o nosso mês, os temas de cada domingo. Qual o objetivo que a gente vai falar dessa série? Por que a gente quis abordar isso? Essa série a gente vai conseguir compreender essas interações de Jesus e isso vai revelar a sua identidade, o seu caráter, o seu propósito. Cristo não veio na Terra para transmitir somente ensinamentos, mas ele veio para, através dos seus relacionamentos, gerarem vida. Jesus fala com o mar e o vento e ele obedece. Ele caminha com pessoas comuns e as transformam. Combate o sistema religioso e acolhe aqueles que estão rejeitados. Em cada uma dessas interações, ele mostra que o reino de Deus não é distante, não é teórico e nem apenas futuro. Ele é presente, restaurador e transformador. Então essa vai ser o nosso mês. E hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre a interação de Cristo com a Terra, com o universo, toda a criação. O que isso tem a ver com a Páscoa? Porra, queria escutar uma mensagem de Páscoa. Você vem falar disso? Calma aí, calma. Fica tranquilo. Eu preciso que vocês dêem uma viajada um pouco comigo, porque falar sobre isso é bem desafiador e precisa ter uma cabeça bem dispersa, bem viajante assim para poder falar desse tema. Como é que a gente começa a falar desse tema? Onde começou a criação? Como é que está escrito lá? No princípio, no início de tudo. Gênesis 1 fala: no princípio, Deus criou céus e terras.
E interessante como ele cria as coisas, né? Ele usa a palavra. Ele chama aquilo que não existia para a existência. Obrigado. Então ele fala com a terra, fala com o mar, fala com as estrelas, fala com os animais, fala com as plantas, e ele vai criando tudo isso que a gente vê hoje. Toda a terra, todo o universo, até os mínimos detalhes. E em Gênesis 1 relata isso. E ele cria de forma harmônica, onde todas as coisas convivem junto e geram vida. Toda a criação tem ordem, e o Criador dá a ordem para que a criação esteja em harmonia. Esse é um detalhe importante que Gênesis coloca. E só para colocar um adendo aqui, o relato de Gênesis não é um relato científico. Ele não está querendo provar de como a Terra foi feita, é uma narrativa. O autor está narrando a forma que foi passado de geração em geração. Então não é um artigo científico, Gênesis. Não é uma forma, porque está escrito ali dessa forma, porque aconteceu exatamente dessa forma. Se a ciência comprova diferente, Gênesis não faz sentido. Não, a forma de escrita ali é diferente, é uma narrativa. Então, o que aconteceu também a mais em Gênesis? Além dele criar a Terra, os mares, o universo, as estrelas, os planetas, galáxias e tudo que a gente às vezes nem compreende. Ele criou a humanidade. Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ali inicia a humanidade. Ali inicia, talvez, toda a criação. E ele coloca essa humanidade como guardião. Eles seriam o guardião da criação. Eles teriam o propósito ali de guardar, proteger e cultivar a criação. Quem que faz esse manejo da criação? Eles teriam que plantar, eles teriam que colher, eles teriam que regar, e era tudo em abundância. Eles foram colocados num ambiente onde a vida era presente de forma abundante. Tudo que eles colocavam à mão crescia. Parecia o escrito de Pedro Alves Cabral. Tudo que planta nessa terra cresce. Em Gênesis também era assim, no jardim. A vida era abundante. Então eles estavam presentes num ambiente onde era propício gerar vida. Era propício que tudo que eles fizessem ia crescer. Só que, durante um tempo, não foi assim. Chegou um momento onde, num ambiente que tinha tudo para dar certo, não deu certo. Talvez foi premeditado, não é o que a gente vai falar hoje, mas eu estou enfatizando isso, que no ambiente onde foi propício a gerar vida, a humanidade gerou morte. É interessante que no momento onde isso acontece, eu até quero ler, não vai estar no slide, mas eu só vou ler Gênesis 3. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E o Senhor, porém, o chamou e perguntou, onde você está? No momento onde esse fato acontece, da queda, do pecado entrar, a criação foge do seu Criador. Ela afasta do Criador. O Criador vai de encontro a ela. A princípio, não é ele que afasta a criação, mas a própria humanidade se esconde por vergonha. E nesse momento houve uma quebra, uma separação da harmonia. Da forma que Deus cria com a palavra e traz ordem, a humanidade vem e quebra essa harmonia que existia na criação. Não só em nós, fisicamente, não só na humanidade, mas em toda a criação em si. Toda a criação foi afetada.
Gênesis 3,17. Maldito é a terra por sua causa, com dores você comerá dela todos os dias da tua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Agora eles não vão conseguir plantar com facilidade, não vão conseguir comer com facilidade, a terra não mais responde com abundância, as pragas agora vão destruir a sua plantação, e vai exigir muito trabalho. A harmonia entre o Criador e a criação foi rompida. E a partir daí, inicia-se um ciclo de morte. A humanidade começa a botar as suas garras de fora. A gente vê que pouco depois acontece o primeiro assassinato, e essa maldade, essa morte, no ambiente que seria propício para a vida, começa a crescer. E eu queria fazer Pode colocar o próximo slide. Será que a gente segue essa mesma linhagem ali, essa mesma ordem que aconteceu no jardim? O que Adão e Eva cometeu ali, o que Caim e Abel aconteceu, será que a gente multiplica essa morte até hoje? Eu coloquei algumas coisas para a gente conversar. O primeiro é mudanças climáticas descontroladas. O que gera as mudanças climáticas? Por que a gente faz isso? A gente solta na Terra gases que descontrolam a temperatura do que era controlado, começa a ficar descontrolado e começa a gerar catástrofes, começa a gerar mais morte. E talvez eu peguei essas coisas em cima de estudos científicos, e eles falaram que a gente está chegando próximo de um ponto irreversível agora. Se continuar nessa pegada de poluição, vai chegar a um ponto que não tem mais volta. Isso para a ciência. Agora eu vou falar muito pautado na ciência, no que a própria ciência fala. Vamos deixar um pouco de lado a nossa visão bíblica. O próximo, guerra nuclear. Hoje em dia, a gente está acontecendo aí 2 grandes guerras, e a gente vê 3, né? Vamos falar 3. 3 grandes guerras, e o risco de bomba nuclear é iminente. Tem muita gente que tem muitos países que tem, e mesmo que não tenha bomba nuclear, olha o tanto de morte que está acontecendo, olha o tanto de vidas que são ceifadas por causa de caprichos. Só porque eu quero o que o meu amigo não tem, eu tomo dele. Mesma coisa que Caim fez com Abel, né? Olha como é que a gente continua multiplicando a morte. O próximo, armas biológicas. Recentemente a nossa geração viveu uma pandemia global, onde foi assustador ficar preso dentro de casa e ver pessoas próximas morrerem por causa disso. E será que é a gente que causa essas coisas? Você já ficou perguntando? Será que pode vir outra pandemia daqui a pouco por caprichos? Será que a humanidade pensa nisso? O que a gente está pensando? O que a gente quer produzir? A princípio parece ser morte, né? Nem todos pensam assim, mas uma minoria que tem o poder nas mãos não ligam tanto para isso. Mas e a gente? No nosso dia a dia, será que a gente multiplica a morte? O outro ponto, inteligência artificial. A gente está tendo um baque aí desse boom de tecnologia que está acontecendo. Talvez
em mãos boas sejam bem usadas, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Se a gente puxar um pouco na história, sempre quando teve novas tecnologias e novas formas da gente crescer como sociedade, foi usado de maneira errada. Eu até coloquei o exemplo aqui, eu lembro do avião. Eu fui no Museu Aeroespacial não, também. Mas eu fui na casa de Santos Dumont e a história dele é triste porque na mente dele ele estava com uma boa ideia para aquilo se tornar bom para a sociedade. Mas no final ele viu a ideia dele sendo revertida em morte. E ele acabou se matando. Olha, o que uma boa ideia era, levando em conta a inteligência artificial, é bom, é benéfico, mas será que a gente vai usar para o nosso bem? Se você pesquisar um pouquinho, não estão usando. O maior investimento para a inteligência artificial hoje em dia é militar. A parte militar dos países estão investindo em inteligência artificial. Será que o que isso pode causar? Vida? Colapso social. A gente vê várias revoltas em muitos países, o próprio governo oprimindo a população, e todas essas coisas que eu falei antes pode gerar isso também. E a gente vê a sociedade só ladeira abaixo. E isso gera mais morte. Vamos falar um pouco do colapso ambiental. Desde que a gente pisou nessa terra, o que a gente faz com os bichinhos? Hein? Quantas espécies que a gente já extinguiu? Quantos mares que a gente já poluiu? Quantos rios que a gente já destruiu? Já pensamos nisso? Podemos observar que a maior ameaça das próprias ações humanas, especialmente quando poderosas tecnologias são combinadas com decisões políticas, econômicas e éticas inadequadas. Todas essas situações aí poderiam ser reversíveis se o nosso propósito fosse vida. A gente poderia produzir não poluindo. Guerra é complicado, né? Se você cria uma arma, não é para fazer carinho no seu irmão. Mas tá bom. A gente poderia criar ciência não para gerar armas químicas, mas para gerar cura. A inteligência artificial seria voltada para a produção e alívio da classe trabalhadora. A gente viveria bem em sociedade e o nosso ambiente, a terra, seria preservada como um todo. Era só uma mudança de chave. Tudo isso poderia ser reversível. Eu falei que a terra é um ambiente propício para dar vida, né? Será que isso foi por acaso? Pode passar aí. Falar um pouco sobre o ajuste fino da Terra, especificamente da Terra, mas isso acontece em todo o universo. Há aproximadamente que são 138 variáveis que têm que ser finamente calculadas e harmonizadas para que você esteja sentado nesse banco hoje. Se uma dessas variáveis sair, era 10 elevado a 60. Para o lado, pular uma casinha para o lado, a gente congela. Pular uma casinha para o outro, a gente queima tudo. Então, parece que é um ambiente propício para dar vida, mas ele foi finamente calculado. Vamos no primeiro aí, a distância ideal do Sol, mais conhecido como zona habitável. Se a Terra pular uma casinha para perto do Sol,
a água evapora, a temperatura sobe e a gente morre. Se a Terra pular uma casinha para trás, ela é congelada, a água congela, não existe mais plantas, a gente não come e todo mundo morre. A nossa atmosfera, ela é habitável, ela é adequada, ela tem 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, então isso favorece para a gente respirar. Se a gente mudar a nossa atmosfera, a gente não consegue respirar e morre. Durante a história isso foi mudando, aos poucos. Há muito tempo atrás, na época dos dinossauros, aí tinha mais oxigênio na Terra, mas quando isso acontece de forma graduada, essa mudança não é repentina, a vida se adapta. Mas se isso acontecer de uma hora para outra, ela é totalmente destruída. A nossa atmosfera bloqueia a radiação do Sol, e ele não chega aqui de forma abrupta, não vai queimar a gente. Era para acontecer isso. Se você viajar para outro planeta e ficar lá tomando sol, você vai torrar. E para gerar vida na Terra? Olha lá, o que tem mais lá? É planeta Terra, né? Mas tem muita água. Se não tivesse essa quantidade de água, e água potável, não teria vida na Terra, não teria essa diversidade biológica aqui dentro. Nada disso seria propício para gerar vida. A Terra, ela é a maior parte de água, e essa água faz com que a temperatura seja controlada também. Vamos lá, campo magnético. Se não tivesse campo magnético da Terra, muitas das nossas tecnologias hoje em dia não seriam possíveis ser geradas. GPS, bússola, satélites e várias outras coisas não seriam. O campo magnético da Terra também bloqueia a radiação cósmica, ela leva a radiação cósmica por os polos. Quem conhece o nosso amigo Dalber, que está lá no Polo Norte, ele estava vendo a aurora boreal da casa dele, né? Da janela de casa. Isso é o campo magnético da Terra, a radiação é levada para os polos. Se isso não tivesse, a radiação ia vir direto para o centro da Terra. E o tamanho da Terra, massa e gravidade do planeta. A Terra está no tamanho certo. Se ela fosse um pouquinho maior, gravidade maior, a gente ficaria um monte de anãozinho, apertado no chão, tudo seria difícil de locomover, tudo seria mais difícil de fazer. Se a Terra fosse... Só para descontrair, só, desculpa. Eu falei que se a Terra fosse maior. Se a Terra fosse menor, a gravidade seria menor, a gente ia viver flutuando aí, o nosso corpo não iria se adaptar, a gente não teria força nos músculos, a gravidade serve também para a atmosfera ficar presa na Terra. Se não tivesse uma gravidade certa, acho que é 10G, né? Eu esqueci, eu acho que é 10G mesmo. Se fosse maior, a gente não teria atmosfera, ia gerar outros problemas, e a gente percebe que tudo é linkado ao outro. Se um sai do controle, o outro sai também. Se um está dentro do parâmetro, os outros também ficam. E a posição na Terra no sistema solar? Se a Terra estivesse em outro lugar, em outro país, a gente já viu que estaria mais perto do Sol ou mais longe do Sol.
se Saturno ou Júpiter não tivesse atrás da Terra, a gente já teria sido bombardeado de cometas, de asteroides. Esses dois planetas servem para proteger a Terra. Mas se a Terra está numa zona habitável, então pega o outro país e coloca outro planeta e coloca no lugar da Terra. Não daria certo, porque ela não tem essas outras 138 variáveis que cabem no planeta Terra. Se você colocar Vênus aqui, não gera vida. Se você colocar Marte aqui, não gera vida também. E a presença da Lua? Um satélite que orbita em volta da Terra. Os nossos dias seriam muito mais quentes. O clima não aguentaria, os mares não teriam marés, a química do oceano não seria vasta e a nossa Terra, o eixo da nossa Terra seria deslocado em relação à Lua. Não teríamos mais as nossas estações, seriam só mais algumas, seriam uma estação ao longo do ano. E a vida na Terra não frutificaria. Como eu falei da inclinação e da rotação do eixo da Terra, a inclinação é de 23,5 graus. E isso faz com que não esteja extremamente quente e nem extremamente frio. E se a Terra rodasse mais devagar? Ela ficaria mais oval. Os oceanos não ficariam na posição correta, a nossa Terra seria congelada e não teria diversidade biológica. E se rodar rápido? Ele virá um caos. Ia gerar tempestades, furacões, terremotos e várias outras problemas que não dariam para a vida ser gerada. Eu acho que já deu para entender, né? Já até ficou meio maçante, talvez. Mas tem muito mais. Por que eu estou falando isso? Eu citei algumas coisas no planeta Terra, mas isso abrange todo o universo. O que eu quero dizer com isso? Que essa precisão milimétrica é algo... Foi sorte? Foi azar? Foi por acaso? A ciência não sabe responder. Ela só diz que é muito improvável de acontecer. E quanto isso é muito improvável? Chegaram a um cálculo de quanto isso é improvável? Não, porque a cada tempo é achado mais uma variável que faz com que tudo fique harmônico. Então não tem um número exato para eu te dar, mas que esse número é impossível de ser chegado. Essas probabilidades combinadas é muito raro, extremamente raro, extremamente raro. É como se você ganhasse aí 20 vezes na loteria seguida. Se uma está difícil, imagine 20 e seguidas. Para quem gosta de futebol aí, e lembra 2019, imagina o Flamengo ganhando a Libertadores com 2 gols em 3 minutos finais, ganhando isso 20 anos seguidos. É sorte? É azar? É possível? Não. Poderia ser possível, né? Seria muito bom. Eu estava pensando, às vezes eu sento para brincar com o Noah, e às vezes ele gosta muito de desenhar, ele gosta muito de pintar, e nessas pinturas a gente colocou as tintas em cima da mesa, colocamos a folha em cima da mesa, só que ele é uma criança um pouco agitada, né? Ele sobe em cima da cadeira, monta nas minhas costas, e teve uma hora que ele pisou na mesa e virou a mesa. As tintas voaram, a folha voou e tudo bateu em cima da folha. E acho que ficou bonito a imagem. Dá uma olhada como é que ficou o desenho do Noah. Isso! Caraca! Não foi isso.
Olha o desenho do Noah. Foi por acaso, pô. Tudo voou e caiu em cima da folha. Eu acho que ele tem futuro, hein? Mas eu acho que é melhor ele jogar tudo pro alto e deixar cair do que ele pintar direitinho. Eu acho que o resultado tá melhor. Aí eu falei, vamos tentar de novo, Noah. Vamos tentar fazer direito. Aconteceu da mesma forma. Olha o segundo desenho dele. Pô, acho que eu vou expor isso no museu, hein? Será que isso é possível? Será que essa história é verdadeira que eu estou contando ou é uma fantasia fictícia? Será que tem lógica isso acontecer? Tudo voar, bater na folha e sair as maiores obras de arte que o homem já fez? Será? Não, né? Por que eu estou falando isso com vocês? Porque a história humana, os nossos filósofos de antigamente, os nossos cientistas de hoje, eles procuram explicar o porquê que só o nosso planeta gera vida. E isso não vem de agora. Existe por volta de 540 anos antes de Cristo, um filósofo chamado Hierátrico. Ele era da cidade de Éfeso. E ele já falava sobre isso. Bem antes dos cientistas falarem, ele já falava sobre algo que rege e organiza todo o universo. E deixa tudo em harmonia. E ele escreveu uma palavra, talvez, ou colocou uma palavra em grego que explica sobre essa razão, sobre essa lógica, sobre essa inteligência que talvez organize tudo. E essa palavra é logos. Ela não somente é uma palavra, mas ela é uma estrutura racional que organiza e harmoniza o quê? Harmoniza o cosmos. O que é o cosmos? Essas duas palavras são palavras em grego, logos e cosmos. Então o cosmos é todo o universo, é tudo que há, toda a criação. E o logos é tudo que organiza toda essa criação, que deixa ela em harmonia. Esse filósofo já falava sobre isso em aproximadamente 500 anos antes de Cristo. E eles já conseguiam identificar esse universo fino, bem calculado. Por volta de 500 e poucos anos depois desse filósofo, surgiu um rapaz que não tinha muito estudo, que não sabia falar muito bem, mas ele escreveu um pouco sobre isso também. Eu acho que vocês conhecem ele. Ele escreveu dessa forma sobre o que rege o universo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta é a luz dos homens, a luz que brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Esse rapaz é João. João tem grandes chances de que ele foi a Éfeso, que ele pregou em Éfeso, e ele com certeza conheceu os estudos desse filósofo da época, Hierátrico. Então ele faz uma analogia com a filosofia e o que ele viu e o que ele presenciou. Ele escreve o início de João 1. Vamos ler de outra forma agora. Eu troquei a palavra palavra pela palavra em grego. Em grego ele fala, no princípio era o Logos.
e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Aquele que é o Logos estava com Deus no princípio. Então ele pega a filosofia grega da época, olha para aquilo que ele viveu e ele fala, a gente está falando da mesma coisa. E ele escreve isso. E ele lembra do início, que a palavra, que o som da palavra do Logos trouxe vida para todo o universo e organizou tudo. Só que tem um problema. Se a ciência diz que há uma lógica ou uma razão que gera o universo, e os filósofos dizem que o Logos era o universo, João coloca um problemaço grande aí. Ele fala que esse Logos é uma pessoa. Aí complica tudo. Aí embola a cabeça de todo mundo. Em João, não está aí, mas em João 1,14, ele fala, aquele que é o Logos se tornou carne e viveu entre nós. Então essa lógica que gera o universo virou homem. Que loucura! É mais fácil crer que tudo foi por acaso do que crer que tudo é organizado através de um homem. É mais fácil crer que o Noah pintou a Mona Lisa e o quadro da Noite Estrelada do que crer que quem organiza tudo é um homem. Isso é um absurdo. Não faz sentido crer nisso. Como que esse homem organiza todas essas coisas? Como que esse homem resolve o problema da criação se ela está desarmônica com o seu Criador? Se ela não tem abundância de vida a mais, como que esse homem resolve esse problema? João também, né? João é muito bom. Gosto muito de João. Em João 3,16, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade? Certo, Deus amou a humanidade. Mas, vamos ler de novo? Porque Deus amou o cosmos. No grego, a palavra mundo é cosmos. Então, Deus amou toda a criação que ele fez e toda organização. Aqui nesse texto está enfatizada a humanidade, nós. Ele amou a humanidade, mas a palavra cosmos é tanto traduzida para a humanidade quanto para a criação. Então, a gente percebe que o Logos se entregou para que o cosmos voltasse em harmonia. A gente entende como que João foi... Como que ele escreveu isso, cara? Ele era só um pescador, pô. Como que um cara analfabeto consegue escrever essas coisas? Não faz tanto sentido. Se você parar para pensar, é irreal. É mais fácil acreditar na pintura do Noah. Então a gente já entendeu que o Logos e o Cosmos, eles andam juntos. E o que isso fala com nós na Páscoa? O que isso implica com nós no dia de Páscoa? O que essas coisas que a gente entendeu fala conosco? Vamos ler João 20 agora? João 20, 10. Num domingo de manhã igual a esse, os discípulos voltaram para casa, mas Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para dentro
e olhou no sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela responde: levaram o meu Senhor. Eu não sei aonde o puseram. E nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas ela não reconheceu. E ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? E ela olhou, pensando que fosse um mero jardineiro. E ela disse: se você, o Senhor, o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Então a gente vê a cena de Maria chegando próximo ao túmulo, olhando lá para dentro, a pedra não estava lá, tinha 2 homens lá dentro, e ela se desespera. Onde está o corpo? Fala onde está que eu recolho ele, eu pego ele. Só que ela olha para trás, alguém chama ela. Ela olha para trás e vê um jardineiro. Por que um jardineiro? Por que ela vê um jardineiro? Será que ela não conseguiu identificar? Se a gente pensar, aonde Jesus foi sepultado, era um jardim. Era um grande jardim ali em volta dos túmulos. E tinha um jardineiro cuidando da criação. E você vê aquele jardineiro. Mas você está me perguntando, assim como ela talvez esteja perguntando: quem é esse jardineiro? Quem é esse jardineiro? Quem ele é? Talvez alguém responda: esse jardineiro é o filho falecido do carpinteiro, filho de Maria, a viúva, irmão de Tiago. Esse carpinteiro morava em Nazaré. Ele começou a pregar em todas as cidades de Israel, proclamando um reino dos céus. Ele andava com os discípulos, ensinava a amar o próximo. Ele que confrontou os religiosos e assim foi preso, torturado e crucificado na última sexta-feira agora. Falavam que ele era o Messias. Será que esse jardineiro é quem a gente conhece? Será que a gente conseguiu identificar esse jardineiro? Mas a gente pode perguntar também: quem é esse jardineiro? Quem é esse jardineiro? Aquele que os céus e a terra o obedecem? Aquele que anda sobre as águas? Aquele que da escassez traz abundância? Aquele que faz os cegos enxergarem, os paralíticos andar e o mudo falar? Você reconhece esse jardineiro? Quem é esse jardineiro? Ele é o fio de ouro que liga toda a história. Ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse jardineiro, ele veio antes de todas as coisas. E por meio dele todas as coisas existem. Você reconhece ele? Ele é o amor encarnado. Ele é o Logos que organiza todo o cosmo. Ele é aquele que cuida de toda a criação. Ele está vivo. A morte não teve poder para segurar. E ele agora sustenta toda a vida na palma de suas mãos. Você reconhece ele? Você reconhece a sua voz? No mesmo texto, no verso 16, esse jardineiro vira e chama: Maria. E então, ela voltando-se, olha de novo. E pelo som da voz do jardineiro, ela reconhece. E ela o chama de mestre. Rabi,
A intimidade que Maria tinha com o jardineiro fez ela reconhecer a sua voz. A intimidade daquela mulher com o seu Criador fez com que ela se voltasse a ele. Parece uma história que se repete. Se a gente voltar no início da mensagem, o que acontece em Gênesis após a queda? Um jardim, um cenário montado novamente, uma mulher, a humanidade representada em Maria, anjos dentro do sepulcro e um jardineiro vindo andando novamente. Só que dessa vez a humanidade não se esconde. Porque agora o cosmos está em harmonia com seu Criador. Maria responde por toda a humanidade. Em vez de se esconder, ela reconhece sua voz. O Criador restaura a criação em meio a um ambiente propício para a morte. Ele traz vida. Se nós, em um ambiente propício para dar vida, nós geramos morte, ele, num túmulo, numa cruz, uma representação de morte, ele trouxe vida. Qual é a interação de Jesus com a criação? Ele é o Senhor da criação. Ele adentrou na história. E ele rege a história. Ele controla todas as coisas. A minha e a sua vida e toda a criação. Todas as coisas ele controla. Se a gente olha para o nosso mundo hoje, a gente vê um mundo em caos, perdido, que não tem mais jeito. E um domingo de manhã desse, o Criador de toda a história adentrou nela. E ele tem o controle de tudo. O caos não vai se fazer presente mais. A vida vai fluir de novo. E ele nos chama para seguir ele. Toma a sua cruz e me siga. Essa representação de morte vai ser uma representação de vida. E ele ressignifica o nosso erro, a nossa falha. E é essa mensagem e essa reflexão que eu queria trazer hoje para a gente. Cristo é o Senhor da história. Cristo é o Senhor da criação. Você olha para o lado e não veja esperança, é certo. Num domingo de manhã desse, a esperança foi restaurada. Mesmo que os líderes desse mundo, os poderosos, tentam trazer mais morte a cada dia, existe um que trouxe vida. E vida para todos nós. Vida em abundância. Bom, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por este domingo, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor. Em família, em união, que possamos lembrar de Ti, Senhor, o que o Senhor fez na cruz, o que o Senhor passou e o que o Senhor transformou. A nossa esperança vem disso. Nós estamos aqui hoje por causa disso, porque o Senhor ressuscitou no domingo de manhã. E para isso estamos alegres e esperançosos. O caos desse mundo não nos atormenta, não nos deixa ansiosos, porque o Senhor nos amou e entregou o seu Filho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que possamos ir para nossas casas e lembrarem desse dia, e que isso faça sentido, Senhor, a cada momento, a cada passo que nos dá. E que essas palavras nos lembrem, Senhor, a cada momento, toda vez que a gente for interagir com a criação, que seja para gerar vida, assim como Ele gerou. Que o Senhor mexa, Senhor, com o nosso coração e nos transforma. Senhor Jesus. Amém. Obrigado.
Bom domingo a todos. Agradeço por cada um que esteja vindo aqui, que a gente possa conversar e refletir, que os Conexões a gente possa falar sobre isso, que a gente possa conversar um com o outro. Que seja uma ótima semana a todos aí e um resto de domingo muito bom. Amém? Valeu, obrigado.